Fala aí, meu parceiro Yuri. Fala aí, Tamo aqui galera. pra apresentar, filho, aquele timaço. E aquele timaço de hoje, vamos falar daquela excelente seleção do Brasil de 2006. Vamos falar um pouquinho sobre os nomes, jogadores e um pouco da campanha dela na Copa e na Copa das Confederações. Você que talvez não esteja associando, aquele timaço do Brasil de 2006 era o quadrado mágico com Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. Então, galera, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos que vamos. Vamos pra porrada. Pô, cara, você é um pouquinho mais velho que eu, você sabe o contexto daquele Brasil de 2006, cara? Era mais ou menos a entre-safra entre o Brasil que tinha sido pentacampeão em 2002, que tinha o Emerson, que jogou muito, a gente vai falar mais dele no decorrer, o Cafu, que pô, jogou 94 inclusive, Roberto Carlos, o Ronaldo, que já tinha sido inclusive melhor do mundo 3 vezes, o Lúcio, que também foi campeão em 2012, o Ronaldinho, que ainda era um garoto novo ali, pá, mas já tinha ganhado a Copa em 2002 também. Já estava com a carreira quase se consolidando ali, na época já estava no Barcelona, se eu não me engano, já jogando pra cacete. Inclusive, é porque assim, a gente está tratando isso como todo aquele ciclo ali, 2004 até 2006, né? É verdade. Mas no próprio ano de 2006 o Ronaldinho já era o melhor do mundo pelo Barcelona e ganhou a Champions League naquele ano. É verdade. Em 2005 não foi que o Kaká ganhou também a bola de O ouro? Kaká foi 2007. 2007. 2005 o Ronaldinho, 2004. Antes da Copa, né, em 2005 na Copa América, a gente viu que o time era excelente, com a formação Sim. você olhava do goleiro ao ataque, você via que era, e por nome, era considerada uma das melhores seleções que já foi feita, não só do Brasil, como internacionalmente. Assim, é como o meu camarada aqui falou, aquele quadrado mágico com o Ronaldinho Gaúcho, com Kaká e Adriano, era quase imbatível. E em 2005 aquela Copa das Confederações fez valer, mesmo com alguns jogadores de fora, não é mesmo? Sim. Inclusive, os jogadores que brilharam ali no Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004, alguns deles entraram. Por exemplo, o Kaká, o Adriano, o Robinho, o Cicinho, o Juan e eu diria até o Zé Roberto, embora o Zé Roberto tinha sido do Brasil um pouquinho antes. E você falou até da Copa das Confederações, mas na Copa América o Brasil já estava com um time bem alternativo e passou o carro em cima daquela Argentina, que também era um timaço. Aquele time da Argentina com Tevez, Ayala, todo mundo, Sorin, Aymar. Aquele time da Argentina com excelentes nomes, mas não bateu de frente não. O Brasil foi o gol do Adriano, aquele? Sim. E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Aquele gol maravilhoso. Cara, eu sou muito ruim de memória. Eu tenho que perguntar minha enciclopédia aqui, que ele sabe. Mas aquele lance ali é inesquecível. Eu lembro que o Tevez ficou brincando na bandeirinha de escanteio, passando a pé na bola, seus 40 e pouco do segundo tempo, Galvão já quase morrendo, já aceitando a derrota. Na verdade o Galvão tava se desculpando já. Isso, é porque a gente veio com um time alternativo, muito Mas reservas. quando ele fez aquele gol e depois levou para os pênaltis, meu parceiro, a Argentina não teve como. O time do Brasil, mesmo com aquele time com o Diego, um time, como você falou, totalmente alternativo, Sim. Alguns nomes que a gente não viu na Copa do Mundo e nem nas Copas da Copa das Confederações, destruiu a Argentina de uma forma que até hoje eles lembram daquele jogo e lembram de uma forma bem triste, né? Já pra gente foi uma forma de alegria tremenda. E na Copa das Confederações, aquela outra final contra os nossos irmãos, né? Aquela final maravilhosa em que o Adriano meteu 2 gols. Adriano, cortou pro meio, bateu Adriano, gol! Daí para Robinho. Gilberto se apresentou, Robinho pro Kaká pro gol! Gol! Adriano fica cantando a jogada, pede a bola lá na direita. Cicinho, passou pelo Placente na boa, vem Cicinho, cruzamento, Ronaldinho, gol! O Brasil num dia inspiradíssimo. Ronaldinho Gaúcho. Hoje está todo mundo jogando bem.
só dá Brasil. Cicinho no cruzamento, olha o gol! Gol! Sim, uma surra. Uma surra, aquela porrada literalmente na cara dos argentinos, aquela pirocada na cara dos argentinos de leve. Foi lindo de se ver. Então, quando chegou na Copa de 2006, com esse retrospecto de 2 títulos seguidos assim, e com o time que a gente tinha, era inevitável a euforia de todo torcedor brasileiro e até mesmo na seleção, sim, né? Sim. Que na preparação a gente sabe que foi uma bagunça, uma coisa de louco. Não, sim, todos os treinos eram transmitidos, televisionados, até o desafio de foto que o Ronaldinho fazia, sei lá, com o Rogério Ceni era transmitido. Exatamente. Então a gente viu que, e de um ano, a gente reparou que muitos jogadores que estavam no seu, não no seu auge, mas de uma forma muito boa, caíram de uma forma drástica, foram mais pro nome. Um nome desses é o Adriano, que se você for ver vídeo de 2005 e ver vídeo de 2006, você vê nitidamente como ele engordou, galera. É impressionante. Em 2005 ele tá magrinho, assim, jogando muita bola, já era forte, o Adriano sempre foi forte, sim. Mas em 2006 você vê nitidamente que ele tá muito gordo, assim. Na época era o ataque de 200 quilos, né? Ronaldo, literalmente o ataque de peso. O Ronaldo e o Adriano. E mesmo assim a gente chegou a fazer uma graça, até chegar na nossa algoz França. É porque ali de 2003 a 2006, eu até separei isso daqui pra nossa audiência, cara. E o Kaká, o Ronaldinho, o Adriano e o Roberto Carlos ficaram entre os 10 melhores da FIFA. E, inclusive o Kaká ganharia no ano de 2007, né? O que é uma coisa, pô, que depois não aconteceu, mas nenhum jogador ganhou depois de Messi. Depois disso, galera, pra vocês terem noção, só deu Portugal e Argentina nos melhores do mundo. Só Messi e Cristiano Ronaldo. Naquela época o Kaká jogava muito. Se você for ver vídeos dele no Milan, no próprio Brasil, ele movimentava o meio campo como ninguém. Aquelas arrancadas que ele dava, que ele puxava, eram impressionantes. Pô, aquele time tinha muito jogador bom, cara. Tinha jogador bom no banco, tinha o Cicinho comendo a bola no Real Madrid. Tinha o Robinho também, que já era 10 naquela época, que tava comendo a bola também. Juninho Pernambucano, do Lyon. Já tinha aquele histórico de títulos seguidos aí no Lyon, fazendo a história dele. E também tinha o Ricardinho, né? Pô, jogava muito. Aquela seleção, pra vocês verem, galera, que era uma seleção muito boa, tanto com o time titular como o time reserva. E assim, infelizmente foi uma seleção que não deu muito certo. Deu certo em 2005, mas na Copa a expectativa criada foi enorme. E justamente por esses nomes e a maioria deles estarem no auge, no seu auge de carreira. Só que infelizmente, como a gente disse, a falta de concentração nas concentrações, esse meio que desleixo por parte da comissão técnica, e eu acredito até um certo oba-oba dos próprios jogadores, fez com que a gente fosse eliminado de uma forma assim melancólica pela França. Não estou desmerecendo, até porque a França jogou muito aquele jogo, Zidane acabou com o jogo, mereceu. Só que a gente viu, se você for ver no papel, o time do Brasil era muito superior do que o da França. E a forma como a gente foi eliminado, como a gente foi muito melancólica, assim, foi bem triste, porque a gente não mostrou poder de reação nenhum. Eu lembro, foi o primeiro jogo que eu chorei. Foi, o primeiro jogo triste do amigo aqui, eu não chorei não, fiquei puto mesmo. Mas assim, foi uma forma de a gente aprender que nem sempre, com você tendo os melhores jogadores, é sinônimo que você vai ganhar tudo, né? Exatamente. Mesmo na primeira fase, a gente passando de forma invicta e goleando nas oitavas contra a Gana. Então, chegou contra um time que bem mais forte que os outros, a gente sofreu. Aquele mole lá, a culpa do Roberto Carlos. Mas a ideia é essa, galera, a gente falar que esse time era muito bom, assim, eu tenho 25 anos, em termos de nome, foi o melhor time de seleção que eu já vi, assim, com os nomes, era excelente, cara, você via, era o Dida no gol, na lateral direita, Cafu, Lúcio e Juan, na lateral esquerda, Roberto Carlos, no meio campo era o Gilberto. Não, era o Emerson e Zé Roberto. Perdão, Emerson e Zé Roberto. Aí, aí viu o quadrado mágico, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo. Poxa, se você botar esse nome, que seleção tinha esses jogadores? Exatamente. E lembrando que o
o Emerson E o Zé Roberto, eles eram meias, cara. O Zé Roberto, inclusive, depois da Copa, ele veio jogar no Santos como camisa 10. Antes da Copa, ele jogava como meia já no Bayern. Ele jogou como lateral esquerdo também, depois voltou até a jogar como lateral no Palmeiras. Mas assim, era um cara totalmente versátil, né? Versátil, habilidoso. Tanto que ele é considerado um dos melhores jogadores brasileiros naquela Copa. E o Emerson era um volante que, quando ele começou no Grêmio, ele chegou a envergar a camisa 10 no Grêmio, que ganhou Libertadores ali na década de 90. Ganhou 2 Copas do Brasil no intervalo de 5 anos ali. Aquele esquadrão do Grêmio, o Emerson participava e em muitos momentos ele foi o meia de armação. E a gente, assim, pode citar outros nomes que ficaram de fora dessa Copa do Mundo e que não estavam, teoricamente, estavam no seu auge também. Para você ver como aquela safra do Brasil era tão boa, o meu parceiro vai citar alguns nomes aqui dos nomes de que ficaram de fora daquela Copa do Mundo. O Diego, que jogou com o Robinho, agora está no Flamengo. O Alex também, o carequinha, canhoto habilidoso, que agora já se aposentou. Pra mim, na minha opinião, uma das maiores injustiças aí, ele não ser convocado mais vezes. Mesmo tendo esse excelente meio campo que eu já falei, eu acho que ele poderia ter mais espaço. E também tinha o Belletti, cara, que tinha decidido a Champions League pro Barcelona. Só isso, só fez isso. Só. Também jogou em 2002, mas não foi convocado. Acho que até justamente porque o Cicinho estava jogando muito. Naquela época o Cicinho estava se destacando. Muita gente ainda preferia mais o Cicinho do que o Cafu como titular. E também tinha o Roger, que tinha sido o craque do Brasileirão. Em 2010, por exemplo, o craque do Brasileirão é quase uma unanimidade de pedidos na seleção. Verdade. O Ganso foi pedido muito na seleção para a Copa de 2010. Naquela época, em 2010 era Neymar e Ganso, mas enfim, né? Também ficou de fora o Luiz Fabiano, que depois chegou a jogar 2010, mas também era um garoto que estava surgindo ali. Seria no caso da vaga do Fred, que jogou aquela Copa. Que também já era novo ainda naquela época, né? Sim. Se não me engano, estava no Lyon junto com o Juninho, fazendo história lá no Lyon. Pra você ver, galera, o nosso time, a nossa seleção naquele ano era muito bom mesmo, assim. Então, isso fica como eu já falei, que nem sempre o melhor time vai ganhar. Sim. E é isso que torna o futebol maravilhoso. É o único esporte, na minha opinião, em que o melhor time pode perder. Nos outros esportes, se você vê o melhor time, com certeza ele vai ganhar. E foi isso que aconteceu com a nossa seleção. Perdemos não para uma seleção mais fraca, mas acredito que a gente perdeu para nós mesmos, por essa soberba, né? E merecidamente a França passou. Ela não teve culpa nenhuma. Ela passou, chegou até a final, enfrentou outro bom time, excelente time da Itália. Perdeu, assim, que na minha opinião foi uma das maiores injustiças. Não com a França, mas com o jogador Zidane. Era pra ele, se ele ganha aquela Copa ali, ia coroá-lo da melhor forma. Com certeza ia ganhar o prêmio de melhor do mundo. Ficou em segundo lugar. Perdeu. E foi o ano de despedida dele. Foi o último jogo dele e foi a final da Copa do Mundo. Exatamente. Imagine você, seu jogo de encerrar sua carreira, ser a final de uma Copa do Mundo. Tem uma imagem que eu acho sensacional, o cara que tirou essa foto, que é ele descendo as escadas com a taça da Copa do Mundo ao lado, assim. É isso aí, galera. A gente queria falar sobre essa seleção de 2006, que é aquele timaço. E pode ter certeza que a gente vai botar outros times aí, não só seleção, mas times de futebol também. E a gente conta com a sua ajuda pode botar no comentário algum time que você acha que foi aquele timaço. Pode ser brasileiro, pode ser europeu, pode ser seleção, mas comenta aí com a gente, se inscreve, que a gente vai ler. Pode ser até o seu time mesmo, que a gente vai falar, assim, pode ter certeza. Então, galera, a gente só tem que te agradecer mais uma vez aí por você ter ficado com a gente até agora. Fala com seus amigos, divulga, compartilha, que vai ser muito importante pra gente. E vocês podem comentar aí se tiver alguma coisa que vocês não gostaram, tiver opiniões, ideias de quadros e tudo mais. Pode colocar que a gente vai ler com o maior carinho e com certeza vai ouvir vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Falou, rapaziada.